Bom dia, boa tarde, boa noite, viajores aí, viajantes espirituais. Hoje o nosso tema vai ser um pouco, vamos dizer assim, polêmico, talvez. É possível desobsessão fora do corpo físico? Venho trazer aqui um relato do irmão JJ, algumas considerações que ocorreram com ele fora do corpo, que ele veio depois a confidenciar minha pessoa, e não há problema nenhum em relatar aqui. Não vou dizer quem é, não vou dar endereço, então serve apenas de material de estudo para aqueles que quiserem. Palavras dele: de repente eu acordei. Imagina você estar dormindo e de repente você acorda. Só que eu acordei em outro lugar. Palavras dele: quando abri os olhos, estava sentado num banco, numa cadeira de madeira. Em volta, em torno, haviam 2 andares, era uma casa colonial, um piso de madeira muito bonito, muito limpo, né? O ambiente era ovalado, não era circular, era meio que ovalado, né? Muita gente circulava. Nesse salão não tinha nada, apenas uma cadeira e eu sentado nela, né? E algumas pessoas passavam com bandejas, toalhas umedecidas, né, por ele. Uma dessas pessoas ele reconheceu quem era, porque era uma médium que trabalha no centro dele, inclusive. E havia um segundo andar, né, um mezanino, vamos dizer assim. E ali muita gente com prancheta, todos de branco, né, com prancheta anotando o que ia se passar. E uma agitação no local, uma certa agitação. Muitos seres passando de um lado para o outro, correndo, um copo d'água, toalha, bandeja de prata nas mãos, né? E ele sentado ali tinha acabado de acordar. A impressão que deu é que ele estava no jardim botânico, vamos dizer assim, né? Que fora daquele lugar ali é um ambiente que havia uma natureza muito intensa. Ele não via essas plantas, essa natureza, mas ele sentia, né? E as paredes eram de vidro também, né? Tudo muito limpo, muito bonito, e como se fosse uma estufa de vidro, né? Mas com mezanino, um salão colonial, um piso de madeira, tábua corrida, inclusive, tudo muito bonitinho, muito interessante, né? Até que alguém atrás dele falou: já podemos começar. Ele falou: não estou entendendo, podemos começar o quê? Quando ele terminou de se perguntar, podemos começar o quê? Ele começou a sentir as extremidades do seu corpo aumentarem de forma agressiva. E o tamanho que ele foi tomando foi de uma proporção assustadora. Ele que mede aí seus 1,80 m, 1,85 m, ele foi ganhando altura. E não foi somente isso, ele falou que sentiu um impulso magnético atrás da cabeça dele, na altura da medula espinhal, né? Uma pressão muito forte. E dali, no cérebro dele, havia um tipo de comando que fazia com que todo o corpo espiritual dele se modificasse, né? Isso foi em frações de segundos, mas ele ainda assim conseguiu registrar na memória dele as impressões de tudo o que ocorreu, né? Quando ele olhou para o braço dele se encheu de pelo, muitos pelos, e pelos grossos, né? As mãos começaram a aumentar de forma assustadora, os dedos também, as unhas começaram a virar garras, né? As veias saltando,
a musculatura aumentando, e o pior disso tudo é que ele foi sentindo o seu eu interno, o seu íntimo, ir embora. Toda a sua personalidade foi sendo dominada por aquela força agressiva. E aquela cadeira que ele estava sentado, obviamente, não servia mais para nada, né? Já tinha ido para o espaço há muito tempo, não sei, nem ele sabe que fim levou, né? Mas a altura que ele foi tomando foi de uma proporção muito, muito grande. Ele foi tomando 2 metros, 2,5 metros. E ele foi sentindo que o corpo estava chegando a 3 metros de altura. 3,5 metros, quase 4 metros de altura, né? O seu rosto começou a funilar uma espécie de focinho, né? Ele foi criando uma espécie de fuça, os dentes aumentando, a baba começou a escorrer. Ele falou: isso não vai ter fim. Antes que ele se questionasse sobre isso, a sua personalidade já tinha ido embora há muito tempo. Ele falou: eu não me lembrava por alguns segundos mais quem eu era, mas eu sabia o que eu era. Eu ainda sabia o que eu era, mas eu não sabia mais quem eu era. Minhas lembranças do passado, o meu passado, minha personalidade, tudo isso foi embora. Por alguns instantes eu soube o que é ser um animal. O que é ser um animal. Ele foi tomando uma forma de lobo, um verdadeiro lobisomem. Os pés aumentando, aquela figura monstruosa, né, foi tomando conta dele, e uma vontade enorme que surgia do estômago dele para cima de uivar. Tinha que uivar a qualquer preço, como se o uivo fosse extravasar todo aquele ódio que ele sentia e não sabia de onde vinha aquela força, né, aquela intensidade toda, né? E ele foi tomando um tamanho tão grande que ele me relatou que quando olhou para o teto, ele viu que o teto era de vidro e era em direção às estrelas. Ele conseguia ver o céu, né? E quando ele chegou ao extremo, ao ápice da irritação, no ápice do nervosismo, do ódio, ele automaticamente sentiu uma vibração subir por dentro da sua garganta, né? Ele tinha que uivar, é como se uivassem por ele. E aí ele deu aquele uivo monstruoso ele falou: o uivo que eu dei tremeu toda a estrutura tremeu. E chegou ao ponto daqueles seres que estavam ali analisando com bandeja e tudo, ficarem extremamente preocupados com o fim daquele tipo de situação, né? Aquilo aí ia sair do controle. E eu, por mim, eu não sabia do que estava acontecendo. Eu não sabia o que estava acontecendo, só sei que estava acontecendo, sob supervisão de alguém maior. Mas estava acontecendo. E era real. Era monstruosamente real. Porque ele sentia a expansão do corpo, a expansão do espírito dele, uma descarga elétrica, energética avassaladora dentro da sua cabeça. Parecia que ia explodir de tamanha dor, né? E ao mesmo tempo ódio. E quando ele uivou, ele deu aquele uivo mortal que estremeceu toda a estrutura. Ele começou a apagar. Ele falou: já era, já era, já era. Ele falou: eu já era. Ele não sabia mais quem ele era. Ele entrou num estado de loucura por alguns segundos. Ele soube o que é ser louco, o que é não ser senhor da sua personalidade, do seu domínio, o que está completamente fora aí da realidade do nosso dia a dia, enfim. Ele falou: eu soube por alguns instantes o que é ser um animal e o que é ser louco, porque eu entrei num estado de loucura e eu não sabia se eu ia conseguir sair dele depois. Sabia que estava fora do corpo. Por alguns instantes eu esqueci completamente quem eu era, esqueci do meu passado, esqueci meu nome, não sabia quem eu era. Eu era apenas um olho que observava as coisas em volta, com muito ódio, com muita força,
muita vibração negativa. Eu apenas observava aquele fenômeno que não tinha o menor controle sobre mim. E depois que eu dei o uivo, eu fui apagando, porque foi uma descarga de energia muito grande ali, e eu fui apagando, eu fui desmaiando, e eu falei, eu vou desaparecer, como se fosse uma segunda morte, né? Eu vou desaparecer. E aí ele conta que ao apagar, né, ele não se lembrou mais de nada, daquele fato ali, e depois ele acordou, ele veio despertar no corpo físico, né? Ele voltou para o corpo físico rapidamente, o cordão deve ter balançado e puxado ele de volta, ele não sabe dos detalhes, mas ao retornar ao corpo, ele estava dormindo na cama com os braços abertos, os dois braços abertos. E ele, ao acordar, ele ainda conseguiu observar as suas mãos, né? Ele estava vendo o seu corpo espiritual ainda. Ele conseguia ver o seu corpo espiritual ainda tentando se acoplar ao corpo físico. Ele tinha voltado, mas não tinha voltado de verdade. Ele estava preso ainda ao corpo físico e ficou observando ainda, por alguns segundos, aquela vestimenta de pelo desaparecer. Ele observou, ele viu a mão com garras, né, como se fosse uma luva, como se ele estivesse trajando uma fantasia de carnaval, vamos dizer assim, né? Essa fantasia de carnaval que ele veio trazendo com ele foi perdendo a forma ao longo dos segundos, e isso demorou praticamente 1 minuto, o suficiente para ele observar que a mão da fera, vamos dizer assim, ia tomando uma outra forma até se encaixar na mão física. A mão da fera era 2 vezes maior do que a mão do corpo dele, né? Estava ali 2 vezes maior e em processo de redução. Possivelmente era 5, 7 vezes maior do que a do corpo humano, né? Mas como estava em processo de retorno, essa mão foi diminuindo, né, ao ponto de até desaparecer e acoplar. Ele sentia uma pelugem nas costas, como se ele estivesse sendo coberto por um tapete de pelo, né? Aqueles tapetes de urso, de lobo que as pessoas caçam, né? Botam no chão, como souvenir e tudo, como se um tapete daquele tivesse coberto, como se fosse um cobertor, uma manta de pelo atrás dele, e essa manta foi diminuindo gradativamente até sumir por completo. Quando essa manta de pelo sumiu por completo, ele conseguiu encaixar no corpo físico e acordar completamente cansado, completamente esvaído nas suas forças, completamente assustado, né, pelo que tinha acabado de acontecer. Ele conseguiu ver o corpo do lobo, vamos dizer assim, lobisomem. Ele conseguiu visualizar ainda o retorno, o que fez com que ele tivesse a certeza de que aquilo realmente ocorreu, né, que aquele desdobramento realmente ocorreu, né? Agora, por que tudo isso ocorreu, né? Passado alguns dias, a gente fez um exame visual no centro espírita, com um médium vidente, muito considerado pela casa até, um médium vidente muito sério, muito criterioso, em que relatou para ele que isso realmente tinha acontecido. Olha aí, isso realmente tinha acontecido, mas qual foi o intuito? No trabalho de desobsessão que ele realiza, muitos espíritos magos, negros, antigos, aquele pessoal da capa preta, né, que tenta interferir no nosso trabalho de forma negativa, havia sido convidado pela espiritualidade superior, havia sido convidado com o intuito de demonstrar todo o poder que ele possuía, toda a força que ele possuía ao transformar um espírito em animal. Qual era esse processo? A espiritualidade superior estava estudando esse processo, no intuito de desfazer esse processo no trabalho de desobsessão. Porque nem todos os espíritos de luz sabem tudo não, gente.
tá? Eles continuam aprendendo, sabem muito, mas existem certos casos em que os espíritos das trevas sabem tanto quanto e prejudicam demais o trabalho da luz. E trabalhando na vaidade desse senhor das trevas, né, ele ali deixou muita pista, deixou muita impressão, porque aquilo tudo foi gravado pela espiritualidade. A forma como o trevoso iniciou essa transformação ficou gravada. Os irmãos estavam com prancheta, eu via, né? Ele via ali, ele falou que via, né, as pranchetas, os espíritos de luz todos anotando as coisas e tudo, ele via. Então, bandeja com tória umedecida, todo um tratamento. Nenhum espírito de luz vai pedir uma exibição dantesca dessa, uma exibição monstruosa, simplesmente por curiosidade. Tudo existe um fundamento espiritual ali, muito sério, com o objetivo de salvar vidas humanas, né? E aí esse trevoso deixou pistas sem saber, deixou dados, deixou a senha, vamos dizer assim, de como ele faz aquilo ali, né? E em seguida ele foi liberado. Ele foi liberado, ninguém prendeu ele, não. A promessa, havia um acordo, vamos dizer assim, entre as duas partes, que eles só queriam ver como é que o outro fazia. E o outro, subestimando, né, quis demonstrar o seu poder, né? Isso é o que foi dito a nós no trabalho de evidência, né, alguns dias depois de ter ocorrido o fato, né? E para contar isso para o médium, foi necessário confiança também, né? Porque não adianta a gente sair por aí contando para A, B ou C o que ocorreu, porque muitos médios, muitos espíritas não vão acreditar tão bem, né? Porque existem coisas que não estão nos livros de Kardec. Kardec não teve tempo de dizer tudo, né? Então esse foi um dos relatos que esse irmão JJ aí passou para mim, né? Que, a meu ver, foi um dos mais chocantes de todos. Ele dizia: o meu cérebro derreteu. Meu cérebro derreteu. Foi isso que ele falou. Eu senti meu cérebro queimar e tudo derretia por dentro. Eu me transformava numa besta, uma fera humana, num lobisomem. Era exatamente isso, não? Era um lobisomem de aproximadamente 3,5 metros a 4 metros de altura. E o teto quebrou. Tá? É tanto relato que ele esqueceu de me falar, eu esqueci de comentar isso. O teto, que era de vidro, quebrou quando ele uivou. Ele destruiu o teto com a vibração da voz dele. Tudo isso aconteceu pela indução mental de um espírito trevoso que estava atrás dele. Só pela indução mental de um dos magos negros que vivem lá para transformar espíritos perdidos, espíritos viciados, vingativos, que estão na mesma vibração e caem na malha fina desse pessoal aí, e depois, para recuperar, é difícil, né? Inicialmente ele achou que fosse até um trabalho de desobsessão, que fosse um espírito licantrópico, né, se acoplando a ele. Ele achou que fosse isso, mas na verdade não foi. Era ele mesmo que estava sendo induzido à transformação, né? E nem ele sabia disso. Isso foi dito na evidência. A princípio ele achou que ele estava tendo todas as impressões do espírito, mas é uma coisa tão intensa, tão forte, que quebrou um pouco a rotina, né, do que ele estava acostumado. Então não era um outro espírito licantrópico, era ele mesmo sendo transformado em lobisomem. Mistérios da meia-noite. Dá para acreditar nisso? Eu acreditei. Para mim faz todo sentido, né? Uma pessoa que trabalha com a desobsessão e que tem lá um histórico trevoso de milhares de anos, né? E que tem muitos conhecimentos nas trevas também, porque era um trevoso, bem ou mal, um dia foi um trevoso, foi um deles, né? Então hoje em dia aí, como médium, ele tenta
amortecer os danos que ele mesmo fez no passado, né? Então, tá aí o primeiro relato do irmão JJ para vocês. Forte abraço e muita paz.